Deus. Saudando o Cordeiro, com a paz de Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito. Um momento tão esperado, amém, amado? Eu amo falar sobre família, amém? Amém, glória a Deus. Então, nós vamos passar aí um mês falando sobre família, sobre casamento. Então, vai-se necessário nós fazermos essa reciclagem, amém, amado? Então, que Deus possa falar profundamente ao seu coração e te dar espírito de sabedoria e de revelação da parte de Deus, nosso Senhor. Amado, abra o Santo Livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 2, do versículo 1 a 11. Aleluia. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida da Loiara, pela vida dos seus familiares que estão aqui presentes. Olha aqui, pai, está feliz, né, varão? Está feliz, seu Botafogo machucou. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Aleluia, aleluia. Todos abriram? Amém? Amém? Diz assim o Santo Livro: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talheres de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar seu assento glorificando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O texto sagrado de João diz que muitas outras coisas Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, suponho, o apóstolo fala, eu suponho, se muito dos atos de Jesus fora escrito, ele diz que nem ainda o mundo poderia conter os livros que seriam escritos. Então, a vida de Jesus, ela se deu numa intensidade enorme. Logicamente, aqui João está utilizando de uma figura de linguagem. Mas o que ele queria dizer é que, se fosse monografar todos os ensinos feitos
milagres, prodígios acerca de Jesus Cristo, seria difícil de ter folha o suficiente para escrever. Mas o interessante, amados irmãos, é que entre todos os feitos de Jesus, tanto os escritos e os não escritos, porque se ele escreveu isso aqui, que faltaria livro para escrever tudo que Jesus fez, houve outros milagres que Jesus realizou que não foram escritos. Ou seja, milagres inéditos podem acontecer, amados. Aquilo que nunca foi registrado na história humana, na medicina, na ciência, na religião, na experiência humana, algo que nunca aconteceu. Pela fé, como diz João, se credes, verás a glória de Deus. Aleluia. Milagres inéditos podem acontecer. Mas Jesus inicia, como no versículo 1 nós lemos aqui, deixa aberto aí que nós vamos pregar sobre esse texto aqui. O versículo 11 diz que Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia. Poderia iniciar o seu ministério curando cegos, expulsando demônios, fazendo paralítico andar, como ele fez com o paralítico do tanque de Betesda, restaurando a orelha de Malco, que foi o seu último milagre, fisicamente aqui. Mas não. Jesus inicia seu ministério realizando o milagre no casamento. Esse é o tema da minha palavra. O milagre no casamento. Jesus, ele inicia o seu ministério fazendo um milagre no casamento. Agora, por que Jesus começa o seu ministério, a sua trajetória? Diz que ele principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Está escrito aqui, manifestou a sua glória, mas diz o texto que os discípulos creram nele. Por que eles creram nele? Que sem a fé, ó glória, é impossível agradar a Deus. Então se você, se eu, queremos de fato agradar o Senhor e experimentar um milagre no nosso casamento, é necessária a fé, amado. Fé. E há muitas pessoas que pelas lutas da vida fica tão fragilizada que a fé ela vai se esvaindo, ela vai minguando, ela vai caindo. E Jesus ele vem para iniciar o seu ministério, manifestando a sua glória, operando milagre e prodígio no casamento, porque no jardim a primeira desgraça se deu no casamento. No lugar de prazer, satisfação, gozo e plenitude, houve a maior tragédia registrada já, que foi a queda do casamento no Jardim do Éden. A queda de Adão e Eva. A primeira família estabelecida, amado. A instituição mais antiga da face da terra não é a prefeitura, não é a república, não são as ordens governamentais, não são as instituições, não são agremiações. A instituição mais antiga da face da terra é a família. Então a família é de suma importância para Deus. A família é projeto divino. A família nasceu no coração de Deus. O homem e a mulher, a união entre o homem e a mulher nasceu no coração do Senhor. E brotando a família no coração de Deus, há um adversário que almeja destruir a família. E ele obteve êxito na família de Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão foi posto para guardar e lavrar o jardim, cuidar e proteger. Então a responsabilidade de cuidar e proteger da família é do homem. Eu tive um sonho essa madrugada, assim que cheguei em casa, demorei a cair no sono.
E quando caí, eu tive esse sonho, nem compartilhei com a minha esposa. Porque na verdade foi um pesadelo. Foi nem um sonho. Em que homens invadiram a minha casa, invadiram o bairro onde eu moro, invadiram a minha casa, e havia pessoas dentro da minha casa, cujo qual eu não conhecia. E esses homens entraram para executar essas pessoas que estavam na minha casa, que eu não conseguia identificar quem era. E eles decidiram por algum motivo querer matar todo mundo, matar a minha família, matar a mim, matar todos. E por algum motivo alguém falou: na família dele você não toca. Você pode tirar ele daí, mas na família dele você não toca. E no sonho eu estava tranquilo, quieto, como eu costumo dizer, na minha caverna de Adulão, lendo o livro. Minha família também não ficou apavorada. Eu fiquei ali estudando, os homens chegaram, colocaram os demais ali no canto, falaram que ia executar, que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. Ali eu estava, ali eu fiquei. Eles começaram a tocar o terror, falando que ia matar, que ia acontecer, eu fiquei ali. E em um determinado momento, fora dito dessa maneira: na família dele você não toca. E eu saí dali. Então entenda, há uma luta espiritual querendo tocar a nossa família, mano. Não entenda a nossa existência simplesmente com essa realidade vivida. Há uma luta espiritual, mano, que ocorre. A Bíblia diz que Daniel estava orando 21 dias por uma resposta. A Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel colocou o joelho no chão e elevou a voz a Deus, o céu já tinha ouvido a voz de Daniel. Ouça em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando um santo coloca o joelho na terra, o céu se abre para ouvir a sua voz, ó glória. Então não desista de orar, de clamar, de buscar uma resposta, um milagre da parte de Deus. Se a resposta não chegou, não desista. Ocorre uma luta espiritual. E você vencerá no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o príncipe da Pérsia deteve Gabriel, o anjo mensageiro, que vem para dar respostas. Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra hostes espirituais da maldade, principados e potestades de demônios. Por isso que Jesus ele vem, inicia o seu ministério, já começando no casamento, porque lá, no início, teve essa degradação. Após a queda da família de Adão, o primeiro homicídio da face da terra, aonde que aconteceu? Entre os irmãos. Imagina o sofrimento de Eva. Imagina o sofrimento de Eva tendo que enterrar o seu filho, entendendo que o seu outro filho o matou. E agora eu aprendi com o Eduardo: Caim mata Abel. Não esqueço nunca mais, Eduardo. Então, imagina Eva. Imagina Adão tendo que consolar Eva. Imagina Adão cavando ali, tendo que sepultar o seu filho. Entendendo que um filho que ele gerou, que ele cuidou, que ele saiu para caçar, que ele alimentou, que ele sustentou, que ele ensinou a andar no jardim, que ele falou para ele os nomes que ele deu aos animais. Meu filho, está ali o leão. Deus me deu a condição de nomenclatar os animais. Eu que dei, meu filho, o nome daquele animal, leão. Você está vendo a águia? Foi eu que dei. Aquilo ali é uma águia. E num fortuito dia, Caim vai lá, por inveja, e mata o seu irmão Abel. Imagina a dama, mano, tendo que ir lá, cavar, sepultar, consolar a esposa. Imagina o dia seguinte, o luto como que foi, a tristeza, o desamparo. Aí o outro filho saiu de casa, teve que andar como um errante na terra. Porque Satanás entrou na família e destruiu a família. Mas eu louvo e profetizo por meio da palavra de Deus, segundo 1 de João 3:8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo entrará na sua vida, na sua família, e vai destruir todo o projeto de Satanás. Em nome de Jesus Cristo.
E para isso, vai ser necessário Jesus ser o convidado especial do seu casamento. Vai ser necessário Cristo Jesus o Senhor ser o convidado especial do seu casamento. Porque a Bíblia diz, versículo número 1, ao terceiro dia, ou seja, após ele encontrar Natanael, após ele revelar a Natanael uma experiência pessoal, 3 dias após aquele evento, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali quem? A mãe de Jesus. Possivelmente Maria fazia parte do círculo social dessa família. Estava tendo uma festa. E a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, estava ali. Versículo 2. E foram também, olha, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então perceba algo, o que? Houve acordo entre o marido e a mulher. Houve um acordo para eles convidarem Maria. Imagina eles fazendo a lista. Quem você vai chamar? Lembrando que o casamento judaico durava uma semana. E o interesse era chamar, se possível, toda a comunidade ao redor. Então precisava de um planejamento. Mas eles estavam ali fazendo a lista. Você vai chamar quem? Chama José. José quem? O carpinteiro que ajudou a preparar a nossa casa, ó glória. E ele não foi sozinho. Quem foi com ele? Foi o filho dele. Quem é o filho dele? Jesus de Nazaré. Olha só, convida José, convida Maria, mas Jesus não pode faltar. Ele ajudou a preparar nossa casa, ele ajudou a preparar nosso lar, ele construiu uma morada. Ele não pode faltar na nossa festividade de casamento. Jesus tem que ser o nosso convidado especial. Aleluia. Houve acordo. A Bíblia diz que só andarão 2 juntos se estiver de acordo. Então o casamento não vai à frente se não tiver acordo entre o marido e a mulher. Um casamento não flui se não tiver diálogo. Um casamento não vai desempenhar anos e anos de união se não tiver concordância. A Bíblia fala para a gente não se prender a um jugo desigual. Então, um casamento faz-se necessário. Eu vou pregar sobre Abigail, você vai entender o que é isso. Então não falte também no culto de domingo que vem. A Bíblia fala para a gente não se prender a um jugo desigual. Ontem eu preguei lá em Maria Helena, eu falei sobre isso. E o que era um jugo desigual? Por que ele fala para não se prender no jugo desigual? Porque se o jugo for desigual, desequilibrado, não tem a possibilidade de andar em acordo. Porque o jugo está desigual. Um vai andar na frente, o outro para trás. Um vai estragar o terreno e o outro vai preparar o terreno. Você já viu gente assim? Que o marido prepara o terreno e a mulher destrói. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Você já viu uma mulher sábia que prepara o terreno, mas o marido destrói? Jugo desigual. A mulher tem uma mente, o marido tem outra. A mulher pensa A, o marido pensa B. Não há concordância, não há acordo. Mas esse casal aqui não. Eles falaram assim, não, Jesus entra em nosso casamento, ele tem que ser o nosso convidado especial, amado. Eles entraram em acordo. Então tem muita gente, amados irmãos, que ingressa no casamento e convida todo mundo, amado. Convida o sogro, a sogra, o pai, a mãe, ex-marido, ex-mulher, ex-namorada, ex-namorado, ficante, traumas, relacionamentos mal resolvidos, sai convidando todo mundo, mas não convida Jesus. Entra num relacionamento trazendo outros, ingressa numa aliança inquebrantável, ingressa-se num relacionamento inquebrantável, trazendo outros, convidando outros, que não devem fazer parte da relação entre o homem e a mulher. A Bíblia é bem clara sobre isso. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Entenda uma coisa: não tem como casar levando seu pai, não tem como casar levando sua mãe, não tem como casar
casar levando o ex-marido, ex-mulher. Não tem como casar levando traumas. Não tem como casar levando aquilo que aconteceu lá no passado. Ei, você casa e deixa o pai e a mãe e une-se a sua mulher, amado. Deixar. Deixar aqui é romper. Abandonar. Como assim, pastor? Vou deixar de falar com meu pai e com a minha mãe? Não é isso que a Bíblia diz. Mas você tem que romper o cordão umbilical. Você já viu aquela mulher que casa? E tudo o que ela quer fazer é a mãe que dá o pitaco. Ela casa. Ao invés de pedir a orientação, o conselho ao marido, é a mãe, é a sogra que fala. É a sogra que bate o martelo. É a sogra que decide a cor da parede da casa. É a sogra que escolhe o sofá. É a sogra que chega sem avisar. É a sogra. É o sogro. Amado, eu entendo a realidade do nosso país. Mas quando a Bíblia fala aqui, deixará o homem, portanto, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, o termo hebraico aqui é romper até fisicamente. O homem, quando ele casa com a mulher, seria bom que ele morasse até num outro lugar. Para ele era viverem a sua vida só. E ninguém mais, a não ser Jesus. A não ser Jesus. Então, por favor, não case levando outras pessoas para o seu relacionamento. A Bíblia diz em Mateus 8,14 que Jesus entrando na casa de Pedro, primeiro, só entra na sua casa quem você permite. Jesus só entrou naquele casamento, naquela festa, porque eles convidaram, senão Jesus não entraria. Então, para Jesus entrar no seu casamento, precisa você convidar ele e falar: Senhor, faça parte do meu relacionamento. Senhor, esteja aqui no meio do meu casamento. A minha casa está aberta para o Senhor. As pessoas querem casar, mas não querem levar Jesus. Lucas 8, versículo 1 diz que, Lucas 8, 36, que o fariseu rogou para que Jesus entrasse na casa dele. Então, Jesus só entra aonde ele é convidado. Jesus só vai na festa de casamento, ele só entra no casamento para operar um milagre se ele for convidado. Para isso, acordo. Para isso, ambos têm que concordar. Ambos. Jesus só entrou porque o marido e a mulher falaram: Jesus tem que fazer parte da nossa festa de casamento. Por isso que o texto de Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ó glória. Então ele está falando aqui para alguém nessa noite: eu estou batendo a porta do seu casamento. Se você abrir, eu entro. E se eu entrar, eu realizo o milagre. Se você deixar, eu entro na sua festa. E de fato eu trago alegria para o seu casamento. Porque possivelmente é isso que falta em muitos casamentos. O quê? Alegria, satisfação, plenitude, gozo, a alegria de estar casado, a alegria de fato casar-se. Não é aquela coisa assim: eu caso, não é certo, eu separo. Não. É entender isso, está escrito na tábua do coração: eu estou casado até que a morte me separe. Eu fiz um voto, eu vou cumprir. E o Senhor vai permanecer nessa aliança até o final. Eu vou honrar minha esposa, o meu voto. E tem gente triste no matrimônio, triste no casamento, triste com o marido, triste com a esposa, uma tristeza, um luto dentro do casamento. E o casamento não foi feito para ser luto, amado. Foi feito para ter alegria da parte de Deus. Porque Jesus estava naquela festa. E o texto fala: e faltando vinho. E faltando vinho, olha isso. Quando Maria estava ajudando na cozinha, aquela coisa toda, os empregados, todo mundo naquela correria, igual ontem na festividade, um corre daqui, corre para lá, não, eu vou entregar, eu sirvo e tal, eu levo salgado, eu levo vinho, eu levo suco, aquela coisa toda. Chegou um dado momento, o vinho acabou. Aí Maria, que estava na cozinha, falou: ih, faltou o vinho, não tem mais vinho. E por algum motivo Jesus estava próximo, glória. Então quando falta algo no nosso casamento, Jesus tem que estar pertinho, amados.
Quando está faltando alegria no seu casamento, Jesus tem que estar pertinho. Para quando faltar, você falar assim: Jesus, está faltando um milagre, está faltando a presença, está faltando o Espírito. Oh Deus, falta algo aqui. Só o Senhor pode realizar esse milagre. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Imagina os noivos ouvindo isso daqui. Mas os noivos, a Bíblia diz que eles não estavam aqui presentes nessa situação. Mas faltou algo. Então fala de uma displicência no casamento. De casar-se e não ter ali a sensibilidade de perceber o que está faltando. Sabe o que é isso? É gente que está empurrando o casamento com a barriga. Sabe ou percebe-se que está faltando algo, mas não faz nada para resolver a questão. E a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deixe lugar ao diabo. Ou seja, o que tem para resolver, resolve logo. O que perceber que está faltando, resolve logo. Eles estavam preocupados com a festividade, mas não estavam preocupados com o que acontecia dentro da festividade. Aquele tipo de gente que se exibe nas redes sociais, mas dentro de casa, treva. Aquele tipo de gente que para fora tem dente, canjica para todo mundo, mas dentro de casa, aqui, um para o outro. Quase que morde. Uma rede social, ó. Vem cá, vem cá. Instagram, Facebook, Instagram. Aí sai dali para falar: sua velha rabugenta, a maldita. E vai. Quando o casamento judaico durava uma semana, faltava vinho, era embaraçoso. Era uma vergonha. Isso fala da aridez espiritual daquele povo, da escassez da presença de Deus. Eles estavam vivendo a religião e não vivendo a conversão. Não adianta viver um rito e não viver a presença diariamente. O casamento não é só aqui dentro, é lá fora, é nas quatro paredes, onde ninguém vê. Irmãos, não há alegria no casamento sem a presença do Espírito Santo. Não adianta. Quando Maria percebeu, não há mais vinho, não há mais alegria, o pessoal fica triste, o pessoal vai ficar assim: o quê? Acabou a alegria? Acabou o vinho? Não há presença? Não há gozo? Não há mais satisfação, plenitude? E a Bíblia é bem clara sobre isso, Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É o tipo de casal que é o seguinte: tem arroz e ovo, glória a Deus; tem bife, glória a Deus; jantou fora, glória a Deus; está dentro de casa, não tem nada, louvado seja o nome do Senhor. Fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A presença do Senhor é o suficiente na nossa casa. E Ele proverá. Ele proverá. Porque Ele está aqui, Ele está perto. Por isso que Efésios 5:18 diz: não vos entregueis por vinha para a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor, amado. Na presença de Deus, no Espírito Santo de Deus. Eles se preocuparam em organizar tudo para os outros, mas a vergonha vinha a público. Você já percebeu? Como eu te falei na rede social, tá lá as imagens, os registros, as fotos, vai estar todo mundo olhando: o casamento está bem, tranquilo, não, aquela coisa toda, mas está faltando algo lá dentro. Está faltando algo lá dentro. E aquilo não é resolvido, aquilo não é tratado, aquilo não é dialogado. E eles vão convivendo, vai empurrando com a barriga. Aí, num dado momento, aquilo que não é resolvido se torna público, vem à tona. Por quê? Porque não foi tratado, não foi colocado diante de Deus,
não foi colocado diante de Jesus, não foi colocado diante daquele que foi convidado para estar presente e pode solucionar todo e qualquer problema. Ele estando ali, um milagre pode acontecer, meu querido. Alegria. Alegria do Senhor. A nossa força, o que é? A presença. Fala do Espírito Santo de Deus. Faltou o vinho. Jesus está de fato, amado, promovendo alegria no seu casamento? Falta algo. Tem algo faltando? Tem algo em desarmonia? Tem algo que remove a tristeza? Remove a alegria? Tem algo que faz com que aquilo se torne público, escandalize o nome do Senhor? Porque o casamento judaico era para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, o nome de Yahvé, para que Deus fosse louvado. A aliança do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Era isso aqui. E ele não poderia ser envergonhado. Alegria no casamento. Isso não pode faltar, amado. A satisfação. Amados, quantas pessoas estão tristes nos seus casamentos? Praticamente casados por conveniência. Isso é a pior tristeza. A pior coisa que pode acontecer é alguém casado por conveniência. Até chegar ao limite que a pessoa não suporta e ela decide romper. Não pode faltar. O Evangelho de João 15, 11 fala assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O que ele está falando? Quando eu prego a vocês e a palavra entra em vocês, a minha alegria permanece em vós e a alegria de vocês, ela é completa. Ou seja, só tem como ter alegria com a palavra de Jesus habitando em nós e nós praticando a palavra de Jesus. Aí, a nossa alegria, ela é completa. Completa. Em Cristo. Para isso, o primeiro fundamento, acordo. Acordo. Para ter alegria no casamento. Abra em Efésios, vamos ler Efésios. É importante você abrir. Efésios 5. Efésios 5, 25. Diz assim o texto sagrado: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então o papel do marido é o quê? Alimentar e sustentar, lavando, purificando com a lavagem da água que é por meio da palavra. Ou seja, a função sacerdotal e profética compete ao marido. E ele fala: ninguém aborrece o próprio corpo, antes alimenta e sustenta. Ou seja, marido que anda bonitão, sapato bem quadrado, salto de madeira, couro alemão, terninho, bonitão, mas a nega toda arranhada. A nega toda arranhada, não perde um caraminguá para fazer a unha, não perde um caraminguá para fazer o cabelinho ficar legal, não perde um cacau para comprar um tecido diferenciado, mas ele quer andar bonitão. Gasta 1.200 na roda do carro, 2.000 para pintar o carro, alisa mais o carro do que a mulher, mas não sustenta a própria esposa, não alimenta, não nutre, não protege, não ora, não jejua, não consagra, não faz nada para isso acontecer. Está errado, amado. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem. Paulo repete o que foi escrito lá em Gênesis. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe,
e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora, que marido que a mulher vai reverenciar? O que dá a vida por ela, o que se entrega por ela, o que se esmera por ela. Agora, como que a mulher vai reverenciar, respeitar, dar a honra ao homem que não faz nada por ela, mano? Pelo contrário, só maltrata, só agride, só humilha, só deixa ela abandonada, não dá devida atenção. Não é como Eucana. Eucana era um homem atencioso. Eucana viu Ana chorando e ele falou: o quê? Calma aí, minha mulher está triste, alguma coisa acontecendo. Ele falou: Ana, por que estás assim? Sua mulher abatida, amargurada de espírito. Olha a palavra de Eucana, Jó. Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos, Ana. Ana, eu sou melhor do que 10 filhos. Eu não estou com você por aquilo que você pode gerar. Eu estou com você porque eu te amo. Eu decidi estar com você, Ana. Você pode não me dar nenhum filho, mas você é o suficiente para mim. Que Eucana tinha alegria em Ana, completude em Ana, satisfação, gozo. Eclesiastes 9, se você for rápido o endereço, vai lá. Eclesiastes 9, alegria no casamento. Eclesiastes 9, versículo 7. Diz assim, essa aqui é a versão diferente: portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho, e com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Esteja sempre vestido com roupas brancas e com traje de festa, e nunca deixe de ungir a tua cabeça com óleo santo. Fala da presença do Espírito Santo de Deus e viver uma vida de santidade. Aí ele fala: desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus concede debaixo do sol, numa vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à tua mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Seol, para a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, nem reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Ou seja, o que Salomão está falando? Enquanto tem tempo, desfruta com a mulher que você casou. Enquanto você é novo, desfruta com a esposa que você casou. Enquanto tem vigor, saia com ela, leva para jantar, viaja, planeja, desfruta com ela, enquanto é sol. Gente que não leva a mulher para lugar nenhum, amado. Gente que não sai com a esposa para lugar nenhum, não tem alegria, não tem intimidade, não desfruta, não conhece, e o tempo está passando. Aí, como Salomão fala, para que venham os maus dias, não tenha nele contentamento. Para que quando chegar a velhice, tem história para contar, mano. Tem coisas boas para contar para os filhos, por neto. Ter um diário na mente e falar assim: rapaz, eu desfrutei com essa nega, rapaz. Hoje eu estou velho, mas um dia eu fui moço. E quando eu era moço, eu era arteiro. Mas era arteiro com a mulher da minha mocidade. Que? Ele fala aqui, ó, versículo 9: desfruta a vida com a mulher amada. Quanto tempo? Em todos os dias dessa vida paradoxal. E eu não estou falando, mas irmão, que você vai viver a vida desenfreada como louco. Mas está falando de aproveitar toda oportunidade com a mulher amada. A mulher que você escolheu. Não é o pastor que escolhe a mulher para você, é você que escolhe, mano. Não é como os casamentos antigos, que eles escolhiam o marido para a mulher, não. Hoje tem-se a liberdade da mulher escolher o marido escolher a mulher. Então, se você escolheu, desfruta com ela. E como que eu faço isso? Convidando o Senhor para estar no meu casamento, amor. Glória a Deus. E se eu convido Jesus, entenda isso aqui: manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Porque uma coisa acontece, e isso é triste. O quê? Se nós casamos, e quem criou o casamento foi quem? Foi Deus. Se Deus criou o casamento, Ele tem a norma, sim ou não? Ele tem a norma. E se Ele tem a norma, significa que Ele estabeleceu um princípio. E todo princípio tem que ser o quê? Obedecido. Quando falta o vinho, Maria chega para Jesus e fala, faltou o vinho. Ele fala, aqui tem um contigo. Olha, aqui tem um contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Aí Maria vira-se para o empregado e fala assim, tudo bem. Eu entendo a autoridade dele. Eu entendo que ele saiu daqui. De fato, o menino não nasceu, mas o filho se nos deu. Quem está falando aqui não é aquele que saiu do meu freio. Quem está falando aqui é Deus. Se Deus está falando, obedeça a voz dele. Fazei tudo quanto ele mandar. Fazei tudo quanto ele mandar. Fala da submissão à ordem de Deus. Maria falou, olha só, faz tudo quanto Jesus falar. O que ele falar, vocês fazem. Submissão a Deus. Para ter alegria no casamento, o casal tem que ter submissão a Deus, amado. O casal tem que ter submissão a Deus, porque se não tiver, fica difícil. É o jugo, ó. O jugo. Uma dificuldade. Divergência de ideias. Então tem que ter uma submissão à ordem de Deus, amado. Ambos têm que caminhar juntos, ter o mesmo princípio de fé, entender que Jesus Cristo é o Senhor, que a palavra dele é a nossa regra de fé e prática. João 14,15 diz, se me amares, guardarei meus mandamentos. João 14,21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a ele. Atos 5,29. Importa mais obedecer a Deus do que a quem? Aos homens. Então, submissão a Deus. Então, quando eu sou submisso a Deus, a presença dele vem para o nosso meio. Porque o que Jesus mandou foi o seguinte, olha só, ali tem 6 talas de pedra, que tipifica o homem. E o homem está vazio. E o homem vazio da presença de Deus tem tristeza. Ele quer encher a alegria dele com cerveja, com vinho, com mulher, com bebida, com carro, com funk, forró, sertanejo, fica bêbado, cai no chão, é roubado, cachorro lambe a boca, ele volta para casa, bebe de novo, tem tristeza, fica duro, com dinheiro, aquela coisa toda, uma loucura! Mas o servo de Deus não, ele tem a presença de Deus, ele passa pelo vale da sombra da morte, ele não teme a mal, por quê? Porque Deus está com ele, amado. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus falou, enche as talhas de pedra, porque esse casamento aqui está acontecendo sem a presença do meu Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus, a tristeza inundará esse lugar, mas quando a alegria vem, Deus vem com a sua presença, a presença de Deus, amado, a presença do Espírito Santo de Deus, a água que purifica, a água que limpa a mente, o coração, a água que faz aquele homem depravado entrar no casamento e não trazer a depravação que ele tinha na mente antiga, mas agora ele olha para a mulher dele e ele respeita, ele dá honra à mulher com a parte mais frágil, porque ele é limpo pela palavra. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. Um casamento limpo, puro, consagrado, santo a Deus. Encha de água, encha da presença. A palavra de Deus é que guia o matrimônio. Eu dei umas assistências essa semana, essa e a outra em especial, e foi bem relacionado a casamento. 3 famílias não eram daqui, de outros lugares, e uma só. E era no tocante a isso aqui. O primeiro fator, julgo desigual. Segundo fator, nem ela, nem ele obedeciam o princípio da palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus é estabelecida, a presença de Deus vem, amado, e opera a maravilha. Uma família restaurada para a glória de Deus. Então fazei tudo quanto ele mandar, amado. Se Jesus manda perdoar, perdoa. Se Jesus diz para amar, ama. Agora, se você não serve o Senhor, é outra história, é outra conversa, é outro diálogo.
Mas se você é chamado pelo nome do Senhor, o que Ele te dizer, obedeça. Cumpre a palavra. Ame a mulher da sua mocidade. Vós, marido, amai a vossa mulher. Se entregue por ela como Cristo se entregou à igreja. Se esmere por ela. Hoje a nega mandou uma frase, olha isso. Já estou acabando aqui já. O grupo de louvor já pode ver. A nega mandou uma frase. Ela postou uma foto aí no Instagram. Aí falaram para ela, pô nega, tá bonita, hein? No casamento e tal, não sei o que, parada, o cabelo tá bonito, tá breque, tá corada, tá bonita. Aí ela fala, aí eu fico cheio, né, já? Aí eu fico cheio. Ela falou, é você que tá me fazendo bem, né, nego? Eu falei, ô glória. Ô glória. Aí a gente mandou, mano. Aí embaixo falou. Eu falei, ô glória. Glória a Deus, tem que ser eu mesmo. Junto com o Eterno. Senão não dá. Então vós, marido, amai a vossa mulher. Tenha atenção para ela, perceba ela. Amado, se você não perceber a sua mulher, outro vai. Se você não tiver sensibilidade como Eucana, outro vai ter. Então tem que ter sensibilidade para o milagre do casamento acontecer. E Jesus disse, versículo 8, eu já estou acabando. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, e chamou o mestre-sala ao esposo, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O mestre-sala, o responsável por organizar e experimentar, ele falou, todo homem coloca primeiro o vinho bom, mas já era para o vinho bom acabar e você colocar o ruim. Mas o ruim não veio, porque quem tem a presença de Deus, o ruim não bate a porta. Porque o Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará pela tua tenda. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, a sociedade pode divorciar, mas você não vai. A sociedade pode largar a mulher, mas você não vai. A sociedade pode largar o marido, mas você não vai, porque Deus está ali. Se Deus está, o ruim não vai acontecer, amado. O ruim não vai. Todo homem bota o primeiro bom e depois coloca o ruim. É o homem que começa bem no casamento e depois começa a entregar o pior dele. É o homem que quando ele está namorando, ele vai todo arrumadão, bonitão, perfume, aquela coisa toda. Está indo com a bicicleta dele limpinha, ou de moto, ou de carro, aquela coisa toda. Ele começa bem, ele vai entregando melhor, ele fala bem, ele elogia, ele cuida dela, ele é bem cortês com o pai, com a mãe, é educado. Mas vai passando o tempo, ele começa a entregar o pior. Ele começa a entregar o pior, já não elogia mais, já não trata bem, já não leva presente. Ele fala, todo homem bom coloca primeiro o bom, depois o ruim. E você não. Você colocou o bom primeiro e até agora no final você tem colocado o bom. Mas não foi ele, foi Jesus. E só foi Jesus porque ele convidou. Porque ele falou, Jesus vem para a minha festa. Jesus vem para o meu casamento. Jesus, por favor, faça-se presente aqui nesse lugar. Jesus vem aqui porque sem o Senhor essa festa não pode acontecer. Se o Senhor não estiver aqui, os perturbadores do lar, eles podem chegar. E eu não quero perturbadores no meu lar. E eu vou citar aqui alguns perturbadores que atormentam os lares. O primeiro perturbador, a falta de cuidado. Dá atenção, como o texto aqui nos indica. Todo homem coloca o bom primeiro e depois o ruim. É o homem que começa bem, mas depois ele vai ficando desleixado. Da mesma forma, a mulher também. Mas como a primazia é o homem que começa bem, mas depois ele vai sendo não cuidadoso com a esposa como deveria ser. Não leva mais para jantar. A gente está velho o suficiente. Não tem isso, a gente está
não, mano. Criança de velho não, porque o velho Abraão era velho de guerra. O velho Abraão era velho de guerra. Jacó, velho de guerra. José, velho de guerra. Isaac, velho de guerra. Todos eles foram fiéis até a morte, amado. E a Bíblia fala bem claro: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que quem? O infiel. É aquele que se diz cristão, é aquele que diz que serve a Deus, mas não cuida dos seus. Cuida de todo mundo. Cuida de A, de B, casamento A, casamento B, mas não cuida do dele. Não cuida da família dele. Para alguém cuidar da família dos outros, a dele tem que estar bem, amado. E quem não cuida dos seus, em especial, é uma carta pastoral isso aqui, tá? Quem não cuida dos seus, em especial da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. A falta de cuidado no lar se torna um perturbador. Provérbios 11, 29 fala: o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Provérbio 15, 27 fala: o que dá a cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Ou seja, o marido que se dá a cobiça, a conquista, a querer ganhar o mundo, a ser o maior empreendedor, o mais rico da face da terra, e abandona a família. Ele não está falando que é contra alguém ser empreendedor, alguém ficar rico, mas a questão é alguém que se dá a cobiça e esquece da família. Está escrito aqui: o que se dá a cobiça perturba a casa. Porque ele deixa a mulher, vai viajar, fica. Voltou. É aquele que sai para viajar e fica 2, 3 meses fora, aí volta. Não ligou para a mulher, não ligou para saber como é que está o filho, não tem intimidade. A mulher está lá, ele também, mas ele quer buscar o ouro, quer buscar a prata. Aí com isso, o que brota junto? Outro perturbador do lar? A mentira. Mentira. Quer ver uma coisa para destruir casamento? A mentira. A mentira é a pior coisa que pode acontecer num casamento. É mentira. E sabe por que a traição é dolorosa? Porque a traição é feita por alguém de perto, nunca por ninguém de longe. O inimigo não trai, porque o inimigo é inimigo. A traição se dá por um amigo, um íntimo, e se dá debaixo de mentira, um engano. A Bíblia nos ensina: pelo que deixar a mentira e falar a verdade de cada um ao seu próximo. A Bíblia diz que quando se casa é uma só carne. Como é que eu vou mentir para mim mesmo, amado? Se eu minto para mim, estou mentindo para minha esposa, amado. Como que eu vou me enganar? E a Bíblia fala: deixa a mentira, fala a verdade. Se você chamou Jesus para o seu casamento, fala a verdade. O seu Deus é um Deus de verdade, não de mentira. Seja verdadeiro com a sua mulher, por mais difícil que seja, mas fale a verdade. Mas também é outro detalhe: o que? Saiba falar a verdade, amado. Porque tem gente que fala a verdade ferindo, tem gente que fala a verdade magoando, não tem cuidado, não tem zelo. Pô, você está gordo, hein? Você está gordo, hein? Essa roupa cabe em você agora, ó. Sei não, hein? Filho, o que você acha da gente fazer uma dieta? O que você acha da gente fazer uma caminhada junto? Eu estou achando que eu estou meio fora da órbita. Você pode me ajudar? A gente junta um recurso aqui, a gente vai na academia, você vai malhando, eu vou também junto contigo, para a gente ficar bem junto. O que você acha? Por que, filho? Você acha que eu estou? Não sei, filho, eu estou falando porque eu quero te ver bem, quero ficar bem também. Ele está falando a verdade, mas com cuidado, com zelo, com amor, para querer o bem do outro, para querer que o outro se sinta bem, falando a verdade, sendo verdadeiro, não tendo senha no celular.
O celular é uma carta aberta ali, ó. Amado, quer ver uma coisa que perturbou a minha alma? Era quando eu esquecia meu celular em casa, antes de Cristo. Eu poderia estar em qualquer lugar, eu voltava voado. Mentiroso. Mentiroso. Mas hoje não. Para a glória do Senhor, carta aberta. Nada a esconder, porque o meu Deus é um Deus da verdade. Deus da verdade. Provérbios 12, 22 fala: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Olha isso aqui. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus está falando: quem é fiel, quem é verdadeiro, eu me deleito nele, eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nela. Porque eles são verdadeiros, são claros, são sinceros. Filha, olha só. Eu, como sacerdote do lado da casa, eu percebo que a nossa vida espiritual está declinando um pouco. O que você acha de a gente orar um pouquinho junto? Qual é o melhor horário para você? Eu vou me adequar à sua condição. Se tem dificuldade de entender a palavra, eu posso te ensinar. Ele vai cuidando. A falta de cuidado, amado, a falta de sinceridade, a falta de verdade destrói casamento. Ó, mas pode ter certeza, a maioria dos casamentos acaba por causa disso. Mentira, falta de cuidado, questão financeira, adultério. Invariavelmente, esses fatores que estão aí. Esse fator aqui, ó, falta de intimidade do casal, perturbador do lar, destrói casamento. Casais que têm dificuldade na vida íntima, perturba o casamento, perturba. Amado, são dados científicos. As relações íntimas melhoram a autoestima, o bem-estar, a qualidade do sono, queima a caloria, a imunidade corporal, melhora a saúde cardiovascular, reduz o risco de câncer de próstata. A intimidade do casal. Tem noção do que é isso? Câncer. Câncer de próstata. Olha isso aqui. Primeiro, melhora a autoestima. Porque quem vive uma vida sexualmente ativa, o cara está bem, amado. Está tranquilo, está feliz. A mulher está bem, está feliz, está ditosa, está plena. Ele anda confiante, alegre. Ô, irmão, bom dia, tranquilo, pode ser, glória a Deus. Está tranquilo. Está bem com a vida. Está tranquilo. Mas está lá. Cada um no seu tempo, no seu período. Somos diferentes. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Ele não procura ela, nem ela ele. 4 semanas, 1 mês e 1 semana. Tá lá. Tu acha como é que está a cara desse cidadão? Aqui. Bom dia, meu. O que tem de bom esse dia? Por quê? Nada de bom para mim, mas bom pra você. Não está nada bom. O que é isso? Não te interessa não. 1 mês e 1 semana, meu. Esse camarada sem vida íntima. Aí está essa mulher. 1 mês e quase 2 semanas. O cabelo perde ali a vitalidade, perde queratina. Fica ali embaçada, porque não fica. A pele fica legal. A pele fica embaçada. Tudo bem, meu filho? Não sei. Não sabe? Eu não sei. Não está muito bem não, mas a gente está vivendo. Não tem alegria, mano. Não tem bem-estar. Não tem autoestima. Não está ditosa, plena, viva, vibrante. Por quê? Não tem a vida íntima regular. Qualidade do sono. A intimidade da qualidade no sono. Quem tem uma vida saudável intimamente dorme bem como criança, gente. Mas que nem um cabra arretado, que o cabra não dorme de jeito nenhum. Ele pode orar, ler a Bíblia a noite toda. Se ele não tiver vida íntima, ele fica sonâmbulo dentro de casa. Tem gente fazendo assim com o corpo, ó. Não fala não, mas aqui o corpo, ó. Já passei isso, pastor. Tipo assim, já passei por isso.
Estou querendo buscar a dona não querendo me buscar. Eu falei, vou orar, vou ler. Que vem um sono. Vem nada. Vem nada. Tu faz vigília, não vem sono. Porque só o que dá qualidade. Amado, tem hormônios que são liberados durante a relação, que promovem um relaxamento natural e você dorme como criança. Mas só não pode dormir não, amado. Dormir no tempo certo. Queima a caloria, ó. Perde a gordurinha, fica legal. E isso tem perturbado relacionamentos. Tem perturbado relacionamento. Melhora a imunidade, a saúde cardiovascular. Reduz o risco de câncer de próstata. E isso é estabelecido pela Bíblia. Porque o que dita o casamento não é a ciência, é a palavra de Deus, amado. Está aqui. Olha esse texto aqui, amado. Gênesis 26:8 diz que o rei Abimeleque, ele querendo invadir, ele olhou pela janela e viu Isaac brincando com Rebeca, sua mulher. Sabe o que o original hebraico quer dizer? Tipo assim, a ideia do hebraico, eu estava lendo hebraico. A ideia do hebraico é o seguinte: Isaac estava lá na sua casa com Rebeca, ele não tinha um filho ainda. E eles estavam lá brincando dentro de casa sozinha. Ele brincando, fazendo carícia, estava a Rebeca lá cozinhando, fazendo um guisado. Aí Isaac estava lá lendo os pergaminhos, o que Moisés escreveu. Eu falei assim, rapaz, Moisés é tremendo. Aí ele olhou para a Rebeca, rapaz, a nega é bonita, hein? Começou o momento. Aí ele vem por trás de Rebeca ali abaixo, abraça a Rebeca. Nega, você tá bonito, você tá cheirosa. Calma aí, vira para cá. Aí ele abraça, beija. Aí o miserável do Satanás de Abimeleque, ele olhou pela janela, o maldito. Olhou e viu Isaac brincando com Rebeca. Satanás não gosta que você tenha uma intimidade com a sua esposa. Ele quer se infiltrar, ele quer observar. Ele está vendo que você está alegre, está pleno, está ditoso. E você nessa noite vai fechar essa janela para ele não obter acesso ao seu casamento. E vai falar, essa intimidade aqui é para eu, minha esposa e Deus. E Deus. Ter uma vida sexual saudável. É Bíblia, gente. 1 Coríntios 7:1. Ora, quantas coisas que me escreveste, seria bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não os defraudei um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo. Para quê? Para aplicar-lhe a oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Ele está falando assim, você não pode distanciar da sua mulher intimamente por muito tempo. E se for fazer, acordo, e não por muito tempo. Cada um tem o seu tempo. Tem gente que consegue, sei lá, 4 dias, 5 dias, uma semana. Passou daí para mim, já tem demônio na área. Já está cheirando enxofre. Hã? Já está agindo, o cão já está olhando pela janela. Mas cada um vai no teu tempo. Ele fala, para aplicar a oração, a consagração, a buscar a Deus, a presença. Aí Paulo fala, mas não por muito tempo. Por que, Paulo? Porque Satanás ele pode vos tentar na vossa incontinência. E o marido não tem poder no seu corpo, tem na mulher, e a mulher não tem no seu corpo, tem no marido. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem necessidades fisiológicas e tem que ser supridas no casamento. No casamento. Agora também, como que a mulher vai estar com desejo no marido, se o marido não corteja, não cuida, não trata, não é sensível, cortês, educado, homem de Deus? Ela não vai ter. Ela não vai ter prazer. Olha esse texto aqui, Provérbios 5:18, já estou acabando. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a tua mulher, a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacia-te em teus seios em todo o tempo, pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha, que embaçarias o seio da estrangeira?
Ele está falando: marido, olhe para sua esposa, alegre-te com ela, sacia-te nos seios dela, não no seio da estranha, da mulher adúltera que faz com as prostituta, não. Sacia-te nela em todo o tempo. O seu amor é atraído perpetuamente. É aquele homem que tem paixão pela esposa. Ele vai trabalhar e já quer voltar. Fica nervoso: rapaz, eu vim trabalhar, não queria estar com aquela nega lá agora. Por que eu vim para cá? Ela também vai trabalhar, mas com a cabeça negra. Fala assim: rapaz, aquele nego me perturbou essa noite, hein? Eu queria que esse nego estivesse aqui. Saudade. Quer ver a saúde do casamento? É quando o marido sai e deixa saudade. É quando a mulher sai e deixa saudade. Agora, quando o cabra sai e a mulher fala assim: graças a Deus esse maldito saiu daqui. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Cantares de Salomão, capítulo 8, 6 diz: põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte do que a morte, e duro como a sepultura o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Ele está falando, sabe o quê? Eu não troco a minha esposa por nada e nem ninguém, porque ela é presente de Deus para a minha vida. O frio, a água, nada, nem o fogo pode apagar esse amor. Nada. 1 Coríntios 11 fala: todavia nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão do Senhor, porque se completam um no outro. Se completam. O homem é completo na mulher, a mulher é completa no homem. A não ser se tiver chamado nazereado, como Paulo e os demais. Fora isso, são completos um no outro. Esse texto aqui, 1 Pedro 3,7: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tratar bem a mulher, compreender a mulher. Quando a mulher está naquele período, tem mulher que fica estressada no pico da navalha. Meu amigo, fecha a boca e deixa ela ficar brava dentro de casa. Discute não. Tenha entendimento, vai passar. Tempo de treva vai passar. Não tem entendimento. Teve uma discussão, abranda o furor, sai, respira, vai para um lugar, ora, toma conselho, depois volta e conversa. Tendo uma vida assim, amado, Deus constantemente vai fazer milagre no teu casamento. Porque o chamado de Deus para a vida do homem é Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. O casamento, o homem e a mulher, foram feitos para glorificar a Deus, amado. Para isso. E Deus abençoou. Qual o meu maior desejo, amado? Como pastor, é que você viva essa plenitude no seu casamento. É que você aprenda com os princípios da palavra de Deus e vai aplicando. Aplicando. Dia por dia, não é fácil. Não é fácil. Mas quando você vai aplicando, e aquilo vai dando resultado, você vê que a palavra de Deus é a verdade. Como a irmã falou certa feita: rapaz, meu esposo ele tem melhorado dia após dia. Gradativamente ele tem se tornado o melhor marido do mundo. Pode existir outro, mas o meu é o melhor. Isso aqui é aplicando os princípios da palavra de Deus. É orar, amado, para que aquilo que aconteceu com Josué aconteça contigo. Vocês podem servir os deuses que vocês quiserem. Vocês podem ir para o carnaval, para o pagode, sertanejo,
Vocês podem querer fazer tudo, rock, pagode, vocês podem fazer o que quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Deus de Israel, aquele que nos tirou do Egito, da casa de servidão, com mão forte, mão de poder. É esse que nós vamos servir. É como o carcereiro que quer tirar sua própria vida e falou: não faça tal coisa. Mas o que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, ó glória. E a Bíblia diz que aquele homem creu, e naquele mesmo dia o apóstolo Paulo foi lá, ceou com ele, e toda a família daquele homem foi batizada para a glória de Deus, amado. O homem que estava a ponto de se suicidar, tirar a própria vida, desistir da família, do casamento, da mulher, dos filhos. Não desista, amado. Não desista. Por mais difícil que aconteça um hecatombe, não desista. Creia no Senhor, que Ele é poderoso para fazer. Em nome de Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Jesus me resgatou da maldição da morte. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como a de uma só. E a tua posteridade é que é Cristo. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. E sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E qual era a promessa a Abraão? Que em Abraão seria bendita todas as famílias da face da terra. E se você é filho de Deus, com a fé de Abraão, a bênção de Abraão repousa sobre você, amado. Coríntios fala que o filho, que o marido pode ser santificado pela mulher ou pelo marido. Pastor, esse texto não fala de salvação, não fala de salvação, mas fala de uma separação, de uma pessoa que se consagra a tal ponto que ela vai limpando toda a família, toda a casa, pela fé em Deus. Então, amado, Deus ele possa operar milagre em casamentos em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos louvar. E após esse louvor, a Luiara, para a glória do Senhor, ela vai fazer essa aliança com Cristo, que na verdade já aconteceu no coração dela. A circuncisão pela fé no coração. E como um ato público, ela vai se batizar para a glória de Deus. E nós vamos ser testemunhas desse evento tão especial, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O ser humano que tem, a gente tem essa, como o pastor falou da lista de casamento, a gente às vezes se preocupa com tantas questões, tantas pessoas, e a gente acaba se esquecendo do principal da festa, que é Cristo Jesus. De repente você vai dizer: mas olha, eu já me casei, eu não tenho como fazer lista mais. Mas o Senhor hoje, Ele abre Ele faz esse convite para cada um dos irmãos aqui presentes, a cada casal. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o pastor pregava, o texto que me veio à mente, o Senhor colocou no meu coração, é Eclesiastes, onde fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro sustenta. E o pedaço que me chama a atenção, onde vai dizer, a partir do 10, vai dizer: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que levante. Mas aqui embaixo,
E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Jesus é essa terceira dobra da união. É esse que está convidando a cada um de nós nessa noite, para que ele venha fazer parte da nossa casa, para que ele venha fazer parte do nosso relacionamento, da nossa vida, da vida da nossa família. É esse Jesus. E assim como nós louvamos no começo sobre esse rio que passa, nós vamos louvar novamente, dizer: quero, Senhor, do teu rio, sacia a minha sede, lava o meu interior. Louvado seja o nome do Senhor. 102 das coletâneas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvemos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Aleluia, Deus. Quero beber no teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte de vida, Senhor. Só o Senhor vai poder saciar a nossa sede, Senhor. A palavra foi ministrada. O Senhor falou ao teu coração. O que te impede nessa noite de você entregar a sua vida para o Senhor? O que tem te aprisionado, o que tem te acorrentado? Essa água está passando aqui no nosso meio. Então toma posse nessa noite. Diga para ele: Senhor, eis-me aqui. Fala para ele nessa noite. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia, Deus. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
Da Luara, Luara, o nome da moça. Luiara. Assim caminha em nome de Jesus ali, à frente ali, todos os parentes podem chegar. Glória a Deus.